Todas as terças, um espaço para falar de assuntos que movimentam a economia mineira e que interessam, claro, a todos nós. É o MGR Economia. Dados do Sebrae mostram que o número de micropadarias ou padarias artesanais está crescendo em Minas. Neste ano, foram mais de 600 novos empreendimentos. Veja o que tem contribuído para o bom momento do setor agora, na reportagem do MGR na Economia de hoje, com a Gisele Ramos. Foi depois de uma viagem à Ásia que Guilherme se apaixonou pela gastronomia e decidiu largar a vida de professor para empreender. Eu fiquei muito encantado com a gastronomia na Ásia, sobretudo por ser uma coisa de encontro, ser um lugar de encontro de pessoas diferentes do mundo inteiro. Ele começou a fazer os pães em casa, vendia em feiras livres, até que veio a pandemia e o negócio ganhou força. Virou um meio de sobrevivência. Com todos os estabelecimentos fechados, a gente começou a produzir pães uma fornada por semana, sexta-feira. E as pessoas começavam a procurar muito. Há 3 anos ele abriu a micropadaria. Primeiro atendia somente delivery. Há 4 meses as portas estão abertas ao público. E o faturamento bombou. O nosso faturamento aumentou 1000%. Então a gente atende tanto bares, restaurantes e cafés, mas com um crescente muito grande de atender o varejo. E aí, quando a gente abriu mesmo essa portinha aqui, a gente foi acolhido pelo varejo. De acordo com dados do Sebrae, do ano passado para cá, 639 novas padarias foram criadas por microempreendedores individuais aqui em Minas. E mesmo pequenas, a geração de emprego tem sido positiva, já que a demanda por produtos artesanais cresceu bastante. Antes, o Guilherme fazia os pães sozinho. Hoje, são 4 funcionários e a tendência é contratar mais 2. As micropadarias viraram um negócio rentável. O mercado ele está aquecido e tem espaço para crescer, não só na venda direta da empresa para o consumidor final, mas também em eventos, para alguns corporativos, fornecer para outros pontos de venda. No nosso estado, o crescimento desse tipo de empreendimento tem uma explicação específica. Mineiro adora produtos mais naturais. A nossa tradição e a nossa valorização dos produtos mineiros, impulsionados, por exemplo, pelas quitandas, pelo hábito do mineiro de querer sentar à mesa para tomar um bom café, isso impulsiona esse movimento dos produtos de panificação artesanal. Para quem está começando no ramo, a especialista dá algumas dicas. É um negócio rentável, mas que, como qualquer outro negócio, exige um controle, uma padronização de processos muito importante e uma comunicação muito assertiva também para comunicar o quanto esse produto é diferenciado e por isso ele custa um pouco mais. A gente já está expandindo, já tem mais uma loja sendo aberta, que a gente vai investir na venda dos pães, mas também nos serviços, quem quiser sentar aqui, tomar um café e tal. Então, acho que a tendência é só crescer mesmo. Aqui no estúdio, eu recebo agora o presidente do Sindicato e Associação Mineira da Indústria da Panificação, Vinícius Dantas, a quem eu agradeço a presença aqui. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Alegria toda nossa. Vinícius, a que se deve esse boom aí de padarias artesanais? Olha, na realidade, o momento, né? Pós-pandemia, né? As pessoas foram para casa produzir, né? Isso se chama de artesanal. O produto artesanal ele não é mais natural que o produto da padaria. O produto da padaria é farinha, água, sal, fermento, né? Da mesma forma que o produto artesanal. O produto artesanal ele tem uma hidratação maior, né? E essa é a diferença. E ele é artesanal exatamente porque ele não aceita nenhum processo industrial, né? Então ele é um produto mais complexo de executar. Ele é um produto de alta hidratação no papel maravilhoso como resultado. Quer dizer isso, um produto de alta hidratação, para quem não... Ele aceita mais água. Aceita mais água, só isso? Só isso. Mas a qualificação, exige uma qualificação maior? Na realidade, quando se fala da fermentação natural, o fermento biológico é natural. Isso aí não há essa discrepância no produto. O produto não tem nada diferente do produto da panificação. Ele é mais trabalhoso. E é por isso que ele é chamado de artesanal, É quase que um dom, Quase que um artesanato mesmo,
a ser executado. É um processo que não aceita uma operação de equipamentos, né, de máquinas. Uma operação padronizada. Exatamente, de Então, volume. De né? volume. Então, o pão francês, por exemplo, o que é o pão francês? O pão francês é água, fermento, água, fermento, sal e farinha. Água, né? fermento, sal e Sal e farinha, isso é. Não, quer dizer, e o artesanal não é nada diferente disso. Às vezes uma farinha integral, né, uma farinha diferente. Mas o pão francês, ele não é nenhum produto, né, que tenha ou que traga algum malefício para ser uma tratativa tão diferente. Apenas é um produto industrializado, né? Ele aceita equipamentos para dar exatamente o quê? Produtividade. Mas esse mercado do pão artesanal, eu estou gostando disso, porque eu gosto de comer o pão artesanal, mas quem sabe eu entro no mercado também. Ele é vantajoso? Todo negócio que se trabalha, né, tem que dar resultado. Se não der resultado, tem que fechar a porta. Se não der para pagar as contas, não vale a pena. Né? Então, por isso, tem que pôr conta, né? Tem que fazer conta. Por que o pão artesanal tem um valor agregado maior? Porque ele demanda uma mão de obra mais específica, mais demorada, com uma produtividade melhor. Obviamente, a mão de obra onera mais o custo do produto. Ele tem que ser vendido num valor agregado diferenciado. Então, para quem está querendo agora entrar nesse mercado, precisa buscar, evidentemente, e aí é um entrave nosso, eu já ia te perguntar, qualificação. Com certeza. É um problema de qualquer área no Brasil. Com certeza. Imagino que na sua também seja uma dificuldade. Na realidade, o nosso processo, por ser um processo industrializado, com equipamentos, ele é mais fácil de ser executado, né? Tem as suas particularidades. Mas não tem um negócio do bom padeiro que faz diferença? Hoje as receitas, né? Quem trabalha uma boa receita não tem muita dificuldade nisso, né? Às vezes o profissional, ele é mais produtivo, né? O cara que é técnico. O artesanato, o pão artesanal, ele depende de alguns conhecimentos mais profundos tecnicamente, com certeza. É quase que o dono da padaria tem que fazer o pão. É muito difícil delegar terceiros. Essa que é a diferença, né? Essa é a diferença de custos, né? E há uma competição entre... Isso preocupa o mercado? Não, isso agrega ao mercado, né? O pão faz parte da gastronomia. Nós temos investido muito em Minas Gerais para poder trazer o turismo gastronômico para cá. A cidade de Belo Horizonte tem, né, essa pegada. A gente preocupa muito com isso, né? A gente já sabe da tradição dos bares. E a padaria também é gastronômica. As padarias do Brasil, todas comentam sobre as padarias de Belo Horizonte, né? É uma pegada assim muito íntima, né? Geralmente o mineiro, o belo-horizontino, ele tem a sua padaria, né? É uma característica dele. Essa padaria é minha. Essa aqui é a minha, conhece o padeiro, conhece o pão. Por isso que eu te perguntei do pão. Às vezes você muda de padaria, esse padeiro aqui não está fazendo com a mesma qualidade do anterior, não. Isso pode acontecer também. Não, mas às vezes a culpa também é do trigo, né? É uma variação muito, né? De cada vez que você recebe. Às vezes o mesmo produto tem uma variação. Do trigo. Tem uma variação Agora, do trigo. ô Vinícius, eu percebo, por exemplo, em São Paulo tem aquelas padarias mais gourmetizadas, são até caras demais. Nós não temos tantas padarias como se tem em São Paulo, desse tipo, né? É um mercado que pode ser explorado aqui? O mineiro, ele é uma cidade bem menor, né? É uma característica de interior, né? O mineiro não tem essa pegada de valorizar serviço. O mineiro não valoriza o tempo dele, né? Ele prefere levar o pão para casa, passar manteiga, do que pagar na padaria um pão com manteiga, porque isso é serviço. Né? Isso encarece, claro. É muito diferente, né? Quando você corta o pão, você tem que ter uma pessoa para fazer isso, para passar a manteiga, para colocar o presunto. Então, quer dizer, isso é um serviço, tem que ser cobrado no produto. E o mineiro não valoriza muito isso, não. Ele prefere levar o pão dele, a manteiga, e ele mesmo resolve isso em casa, né? É uma cidade onde a distância, né, do trabalho não é tão longa como a de São Paulo. O trânsito ainda, apesar de caótico mas não tão crítico, né, como o de São Paulo. Então, são características diferentes. Agora, é um mercado que gera muito emprego? Olha, hoje a panificação, qualquer padaria, né, ela consome no mínimo 20 funcionários. Né? Quando não consome isso é porque o dono está lá, a esposa está lá, os filhos estão lá. Então tem que contar direitinho, porque eles são Mas tem muito ainda, o dono participa ativamente na padaria. Eu vejo muito no caixa. Muito. Ainda é uma tradição nossa, né? A padaria, na realidade, é a única indústria, né, presente em qualquer município brasileiro. Então, nos bairros, então, né,
é mais ainda, né? Todo bairro tem 4, 5 padarias onde você escolhe a sua, né? Agora, no fim do ano, tem contratação de temporários para quem está em busca do emprego aí? Pode ser uma oportunidade em padaria? Algumas padarias. A contratação nossa, ela tem sido recorrente, né? A panificação cresceu muito pós-pandemia, né? A gente teve um crescimento, estamos contratando e também algumas padarias contratam muito por final de ano, né? Depende da localidade, né? Aqueles que estão em regiões mais nobres, em região comercial, ela tem uma característica de contratar mais pessoas. E viva o nosso pãozinho, que é bom demais, né? É ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigado.